Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Que estejamos todos aí ligados naquilo que Deus está fazendo em nós, por nós e através de nós, amém? Em nome de Jesus, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, queremos dar continuidade, Senhor, para destruirmos as obras do idealismo, papai, porque na verdade o idealismo nada mais é do que as estruturas, papai, que construímos dentro de nós e achamos que essas estruturas têm que funcionar, Pai. Seja, Pai querido, por experiências boas ou ruins do passado, Senhor. Seja, Pai querido, por aquilo que recebemos, ó Deus, de informação, das nossas mentes religiosas, nossos lugares, ó Deus, onde passamos, ministérios, ó Deus, falsas religiões, ó Pai, falsos deuses, ó Rei da Glória, e aquilo que de alguma maneira se solidificou em nós como algo bom, algo verdadeiro, algo, Pai querido, que deve ser mantido, Pai. Mas dia após dia tu tens falado conosco e nós devemos deixar ir, Senhor. Então, nos ajuda a termos verdadeiramente a renovação da nossa mente, Pai. E principalmente, Senhor, dentro dessa temporada, é mudarmos de fonte, Senhor. Nós queremos mudar de fonte, Pai. Onde aquilo que é velho, onde aquilo, Pai querido, que é monturo, onde aquilo que são lugares de adoração falsa, Senhor, sejam verdadeiramente estancados e a fonte verdadeira, o Cristo vivo, o Cordeiro, se manifeste em nós. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então, vamos lá. Shalom, pastora Margarida, Angélica, Teta Louise, todo mundo aí que entrou e eu já estava orando. Amém? Irmãos, nós estamos aqui falando a respeito das portas e das decisões aqui, porque porta também é interessante, estava me expondo mais um pouco. Fala a respeito de porta, é um lugar de separação, é um lugar onde abre-se aquilo que às vezes não conhecemos ainda. Então, a porta é uma separação entre o conhecido e o desconhecido, entre aquilo que já está na luz e aquilo que não recebeu luz ainda. Então, porta é um lugar de divisão. Então, é exatamente isso que queremos despertar nas nossas vidas, o poder de decidir a respeito daquilo que queremos que entre e que saia da nossa vida. Queremos ter aquilo acesso ao novo e há uma porta que vai nos ajudar a ter o novo ou nos mantermos no velho. Portas que devem ficar fechadas para sempre e portas que devem ser abertas. Então, é essa manifestação que queremos buscar. Aqui estava estudando um pouco mais a palavra e eu observei que depois do versículo 13 do livro de Neemias, depois do versículo 15, aliás, do capítulo 3 do livro de Neemias, não temos mais reparadores de portas que sejam nomeados. Aqui agora, no geral, as portas não falam, colocaram trancas e colocaram ferrolhos e colocaram vigas, não. Aqui já fala a respeito de restauração de portas, só. Aliás, nem falam mais de restauração de portas, falam de restauração dos muros que estão ao redor das portas, e fala também a respeito de restauração das casas. Então, olha que interessante. A mim, amados, me parece que Deus, quando quer fazer algo, ele não quer que nada fique velho, nada fique sem o reparo, sem a sua restauração. E é interessante notar que por todo o capítulo 3 eles falam, olha, eles refizeram o muro, refizeram as casas, eles refizeram em frente das casas, e eles melhoraram as portas, eles mudaram as portas, eles colocaram, porque se as portas estavam queimadas a fogo, eles iam, colocavam as folhas, as vigas em portas que, na verdade, estavam já sem sustentação, poderiam cair e verdadeiramente não ter mais acesso àqueles lugares onde deveria ter o acesso. Então, tudo isso foi sendo descrito, só que depois do versículo 15, não se fala mais desse tipo de manifestação. Fala-se que ainda estão reparando e fazendo a obra do Senhor. Isso deve ter um motivo especial, mas por enquanto Deus não me revelou quem são os reparadores dessas portas que faltam, não é? Mas o que importa é que hoje o que queremos tratar verdadeiramente, irmãos, é a respeito da continuidade das nossas obras de idealismo em relação àquilo que permitimos que seja formado no nosso coração, e Deus está falando, execute juízo sobre isso. Então, hoje, eu quero tratar dessas portas que estavam ao redor da fonte do dragão. Essas portas, amados, eu estava orando ao Senhor e falando qual era a localização dessas portas. Essas portas estavam muito perto. Esse lugar onde esse dragão aí, essa fonte do dragão, o que era isso? E aí, pesquisando, irmãos, a fonte do dragão era um lugar
onde verdadeiramente os povos, antes de Davi tomar posse da cidade de Jerusalém, não é? Era um lugar onde as pessoas faziam seus cultos aos ídolos, aos falsos deuses. E depois a porta do vale, ali verdadeiramente era o Vale de Rinom, chamava vale apenas, mas se você pegar nos outros lugares onde aparece essa palavra vale, está indicando em Josué, em Jeremias e em Crônicas, está falando a respeito do Vale de Rinom, que era um deus onde ali era queimada as pessoas, eram feitos sacrifícios a Moloque, eram feitos sacrifícios humanos ali. Então, são coisas, amados, que estão interligadas, porque o nosso orgulho vai levar a sacrificar pessoas que estão ao nosso redor. Independente de queimá-las no fogo, não que, como tinha um lugar lá, Tofete, que era exatamente o lugar já separado, onde ali eram colocadas as pessoas, né, principalmente crianças que eram levadas àquele lugar, era um vale e tinha um lugar separado chamado Tofete. E naquele lugar eles sacrificavam as crianças e as pessoas que os ídolos estavam exigindo que fossem queimadas. Então, muito para além de termos um forno físico, às vezes temos um forno espiritual, no qual verdadeiramente sacrificamos àqueles que estão ao nosso redor, por conta dessa fonte do crocodilo, que é o lugar da adoração a falsos deuses, é o lugar da egolatria. É o lugar onde verdadeiramente podemos estar ali, assentados no trono do nosso próprio coração, dando ordem, queimando pessoas, machucando vidas, não nos importando com aquilo que verdadeiramente importa. E depois, dentro desse mesmo ambiente, em seguida temos a porta do lixo, a porta do monturo. E é interessante que essa porta ela foi colocada num lugar de descida. Para quê? Para que quando chovesse, essa sujeira fosse levada mais rapidamente para baixo, para chegar em algum lugar onde poderia haver o escoamento. Então, veja a inteligência desses construtores em cada porta, em cada lugar. Irmãos, eu estava vendo a construção, amanhã eu creio que eu trago essa informação melhor, mas elas são portas com grandes dimensões. Os muros têm grandes dimensões. Eu vou ver certinho para não ficar falando coisas aqui erradas, mas esse trabalho aqui foi algo árduo, irmãos, porque ele tinha que ter uma certa altura, e essas portas tinham uma dimensão considerável. Eu olhei umas figuras e o homem está bem pequeno e a porta era bem grande, então exigiu esforço, trabalho. Então, o que queremos trazer aqui é que, verdadeiramente, se eu e você quisermos uma restauração da nossa alma, haverá de haver um trabalho. É um trabalho de descanso, não é um trabalho de obras, é um trabalho de descanso, é um trabalho de fé, é um trabalho de entrega, é um trabalho de assumir a filiação que Deus nos deu. É um trabalho de permitirmos que Deus mude a fonte daquilo que é a verdadeira vida em nós. Veja que hoje o Senhor nos trouxe essa parte dessa tríade aqui. Há uma fonte que sustenta tanto o lixo quanto aquilo que é o sacrifício. É um lugar, como o apóstolo tem falado, eu também falei várias vezes, se o fundamento estiver destruído, o que pode fazer o justo? Então, essa porta aqui, aliás, essa fonte do dragão é um lugar onde os fundamentos errados se manifestam. E a produção desses fundamentos é lixo e morte. É exatamente manter-se no lugar onde o fogo não se apaga e o verme não morre. Porque essa porta, depois lá no Novo Testamento, é a mesma falada a respeito de Sheol, se eu não me engano, Hades, a porta do Hades, isso. No Velho Testamento, Geena. Aqui no Novo Testamento, Hades. Então, é a porta onde nós matamos as coisas e já lançamos no inferno. E nós também seremos lançados no inferno, porque o Senhor fala, olha, se você fizer um juízo, você está sujeito àquilo que é o inferno. Então, nós precisamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele está tratando conosco para que venhamos a ter a fonte certa. Nós tenhamos uma decisão firme de abrir a porta da fonte, a fonte verdadeira, a fonte das águas vivas, onde o Senhor vai tirar de nós aquilo que é verdadeiramente o rio e tirar o lixo que está impedindo. O lixo que faz com que olhemos com desprezo para as pessoas. O lixo que faz com que nós estejamos sempre, de alguma maneira, dando um veredito ruim sobre a vida de uma pessoa. Se eu descubro um pecado, se você descobre um pecado, se você descobre uma falha de personalidade e de caráter, existe uma fonte dentro de mim e de você que não vai levar essa pessoa para o Vale de Rimon, nem para o lugar de Tofete.
Dentro de mim, de você, tem uma fonte que vai andar na misericórdia. Recebi o testemunho de uma pessoa que recebeu verdadeiramente uma notícia muito ruim. E aí ela falou assim: eu preciso de reforço em oração, porque eu não sei se eu vou conseguir continuar. Mas sabe o que ela fez? Ela foi à presença de Deus e ali ela apresentou, como lemos ontem, a respeito de que o Senhor está falando: olha, vem, existem situações e pessoas que gentilmente trarei a sua lembrança. É importante que não empurres o pensamento de volta para baixo, mas reconhece-o e traze a mim. E ela confessou ali, na simplicidade do seu próprio coração: Shalom, irmão Alfredo. Deus te abençoe, meu querido. Ana Elisa, em nome de Jesus, amém? Então, o que nós vimos ali, aqui, o Senhor está falando: olha, o que vier a lembrança, ou uma situação real que vier até você, não empurre isso para baixo. Não deixe nos lugares onde vai queimar com fogo estranho. Não deixe isso que subir ao teu coração e seja alimentado nesse fogo maldito que faz com que as pessoas sejam entregues em sacrifício àquilo que é a nossa fonte, a nossa pecaminosidade, a esse crocodilo que quer habitar dentro de nós, mas entregue-o na minha presença. Não permita esse nome ser abaixado, essa circunstância ser abaixada no teu coração, mas sobe com ela a minha presença e fale: agora, o que eu vou fazer? E aí que interessante que foi, irmãos. Aí o Senhor falou ao espírito dessa pessoa que me pediu reforço de oração. Ela falou: sabe o que o Senhor me deu? O Senhor me deu para amá-lo mais, através de orações, através de ungir o lugar onde entra, o lugar que sai, o lugar que dorme. Olha a estratégia que Deus deu. Deus não falou para ela: você tem razão. O que essa pessoa está fazendo é muito complicado mesmo. É, na verdade, algo muito ruim que meus olhos veem como os teus olhos estão vendo. Mas eu enviei o teu filho para justificar o pecado dessa pessoa até ela estar lúcida. Então, olha a praticidade da fonte das águas vivas e a inutilidade para o reino de Deus da fonte do crocodilo. A inutilidade é que nós vamos levar para a porta do lixo, porque essa pessoa ia ficar entulhada, porque verdadeiramente o que está sendo feito não é bom, é morto para Deus, é pecado, é ruim, irmãos, é difícil. Meu Deus, que convivência que é essa que eu tenho que conviver com isso? Aqui, difícil. Mas Deus não está falando que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que é o mundo? É um sistema corrosivo, corruptivo, corruptor, de pensamentos, de emoções, de vontade, que querem anexar a nossa alma àquilo que é infernal. Então ela precisou ir e se submeter à palavra de Deus. E ela não se levantou para sair correndo. Foi muito interessante. Ela havia ouvido um testemunho de uma pessoa que falou para o adversário: olha, agora eu estou cansada, você vai ficar amarrado aí? E amanhã eu vou ver o que eu vou fazer com você. O Senhor deu uma visão espiritual para ela e ela falou: eu vou descansar. Até, meu Deus, me falar o que eu vou fazer com você. Descanso, entrega, rendição. Estou te dando um exemplo prático daquilo que estamos vivendo. Não é algo filosófico. Não é algo impossível de ser vivido. Pode ser difícil, às vezes, de ser entendido, mas não é impossível de ser vivido. A circunstância chegou. É ruim? Péssima. É dura? Duríssima. É difícil de engolir? Muito. Mas o Senhor deu escape, porque ela ousou, essa pessoa, ousou crer que Deus tinha um caminho em Deus para ela sair. Ela poderia simplesmente ter acionado a porta das suas próprias soberbas, que é o crocodilo, o Leviatã. Ela poderia ter acionado a porta do vale e colocar aquela pessoa no fogo do sacrifício e mantê-la num lugar de ódio, por conta da autojustiça dela. Ah, mas eu não faço isso. Sim, mas quem diz que você não faz isso por sua conta? Tudo quanto temos é recebido. Então, onde está a tua jactância? Jesus fala isso. Por que você está se jactanciando? O que você tem não é teu, foi eu que te dei. Então, não tem por que nós nos jactanciarmos de ter um caráter reto. Exato. Confiança no Senhor, no Abba, no Pai, no Paizinho. E aí, esse algo que faz com que nós não perdoemos as pessoas, sabe o que é? É um espírito de engano. Porque nos colocam num lugar de superioridade, onde lá no fundo do teu coração, você diz assim: eu não faria isso. Teve outras pessoas que falaram: eu não faria isso. Pedro, por exemplo, falou: eu não faria isso. Todos podem se negar. Aí Jesus falou para ele: Pedro, você não se conhece. Satanás te chamou para peneirar. Eu intercedi, mas na verdade você caiu.
E você vai se levantar, porque Jesus falou para ele, quando você se converter desse lugar onde você caiu, dá testemunho daquilo que eu sou para você. Então, irmãos, às vezes a nossa jactância coloca as pessoas lá no vale de Rinom, coloca as pessoas lá no lugar de Tofete, onde está o altar levantado a Moloque, aquele que recebe o sacrifício humano. E nós estamos alimentando esse altar, falando, não, imagina, eu nunca fiz um aborto, nunca assassinei você, ninguém, nunca. Mas e no coração? Quantas pessoas estão mortas, às vezes, dentro do teu coração? Estão queimando. São sepulcros caiados. O nosso coração está ali, cheio de gente morta. E é uma manifestação do Vale de Rinom, dentro do forno, chamado Tofete, o lugar onde estava o forno de Moló. Está queimando lá, porque nós estamos odiando. E a palavra de Deus diz, aquele que odeia seu irmão é assassino, e o assassino não tem parte no reino de Deus. E será que Deus está brincando quando ele fala disso? E por que não nos deixamos tratar? Porque ainda tem algo que é da fonte do crocodilo que nos justifica. Ainda tem algo dentro de nós que fala, eu não faria isso, por isso não conseguimos perdoar. Se você não faz isso, glória a Deus, não é glória a mim e a você. Se não fazemos determinadas coisas, ai, porque você caiu no começo do seu namoro e aí trouxe tudo consequência, ai, eu não faria isso. Graças a Deus, querido. Graças a Deus, querida. Mas tem outras áreas que você cai, que eu talvez não caia. E eu não posso me arrogar de o direito de te julgar e falar, ah, eu não faria isso, porque a graça procede do Senhor. E se eu não trilhei caminhos mais lamacentos, foi porque Deus não permitiu, porque a oportunidade teve. E eu não era convertida. E eu poderia ter me insidiado por aqueles caminhos piores ainda, que o adversário se me apresentou. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E será que você pensa que você não entrou nesse lugar por sua causa? Então, isso é arrogância, isso é vale do crocodilo, porta, fonte do crocodilo. E aí isso traz um monte de lixo para dentro de nós. E essa pessoa decidiu ouvir a Cristo. E o lixo, a porta do lixo estava trancada. No coração dela. Ela trancou a porta do lixo. Falou, você não vai se alojar a mim amanhã. Porque eu ouvi que eu posso repreender demônios depois, porque eu estou muito cansada. Você ficará sem atividade. E ela ouviu e creu. E foi descansar no Senhor. Rendeu-se. E aí Deus veio e falou, agora você vai agir assim, assim, assim. A porta do lixo não teve possibilidade nem de abrir uma frestinha no coração dessa pessoa. Lacrou, porque ela ousou crer que o Senhor tinha um caminho mais alto para ela. Porque ele fala, os meus pensamentos são mais altos que o teu. Os meus caminhos mais altos que os teus. Então, o Senhor veio e trouxe a estratégia completa. E aí ela encheu a casa, essa pessoa encheu a casa de louvores e foi fazer o que Deus havia mandado. Você vai fazer isso, isso e isso. O lixo que tentara entrar, não conseguiu entrar. A fonte do dragão que queria se manifestar, não conseguiu se manifestar. E a entrega daquilo que seria aquela pessoa para queimar, também não conseguiu, porque todas as coisas foram fechadas pelo poder de decidir. A fonte das muitas águas estava aberta para a vida dessa pessoa. A fonte, aqui ó, a fonte das águas, aqui eu estou sem óculos, agora eu estou conseguindo ver, aqui ó. A porta da fonte foi consertada por Salum, retribuição. Então, olha a retribuição dentro da escolha, ou seja, uma porta da qual você entra ou você fecha, haverá uma retribuição. Se você fechar a porta da fonte do Senhor, haverá uma retribuição, ou seja, tem consequência aquilo que você e eu decidimos. Precisamos parar de pautar a nossa consequência pela nossa justiça própria. Ontem, ouvindo o apóstolo Éder Gregório falando a respeito do dia de hoje, que é o espírito de conselho que domina dentro da nossa manifestação diante de Deus, ele falou assim, a pessoa tem justiça própria e a pessoa tem a verdade própria. Deus não está compromissado com a verdade própria do teu coração e do meu coração. Ah, mas isso é verdade? Sim, é verdade. Mas eu tenho outra realidade para você. A verdade que você acha que você está vendo pode ser a tua verdade, mas não é a minha verdade. Porque a minha verdade ela vai estabelecer justiça e a tua pode estabelecer vingança. Então nós precisamos sair desses lugares onde nós idealizamos as nossas verdades. A justiça própria, a verdade própria, a dureza do nosso coração.
A fonte do crocodilo ainda está aberta. A fonte do orgulho ainda está aberta. E aí, o caminho que essa pessoa fez, irmãos, foi vida e paz. Foi equidade, foi justiça. O trono de glória de Deus foi estabelecido naquele lugar. Deus se agradou e o aroma suave de um coração manso e humilde, ensinável, tratável, se manifestou naquele lugar. Então, irmãos, são coisas tremendas que o Senhor está fazendo. Veja bem, aqui no versículo 5, versículo 5. Os tecoitas reconstruíram a parte seguinte dos muros que estavam sendo feitos, né? Mas os seus nobres não se dispuseram a participar dos trabalhos e a se submeter à orientação do seu governador. Sabe quem são os tecoitas? São os que tocam a trombeta. São os que tocam a trombeta. E os nobres, a estirpe, não conseguiu se submeter. Sabe o que quer dizer isso? Que às vezes a nossa nobreza, maculada pelo nosso orgulho, não vai querer reconstruir. Não vai querer se submeter. Porque já está cheio da sua própria nobreza. Já está cheio da sua justiça própria. Já está cheio do seu próprio entendimento. O ego ainda está no trono. A experiência do passado ainda está no trono. Aquilo que era o geracional da cidade de Jerusalém, antes de Davi tomar posse, e ali havia um povo fortificado nessa cidade. Então, o que aconteceu? Se eu não me engano, eram os refaíns, povo cruel, mas eu tenho que pesquisar melhor. Mas aqui dentro da minha memória, se eu não me engano, foi o último adversário. Davi teve que entrar pelos vales de Gatinhas. Foi um trabalho terrível que Davi teve que fazer para poder entrar na cidade de Jerusalém. Não é? Para conquistá-la, para ser a cidade do grande rei. E é exatamente isso, irmãos. Para você conquistar a cidade do grande rei, que é o teu coração e o meu coração, o lugar do nosso espírito onde Deus habita, nós vamos ter que andar de gatinhas. Sabe o que quer dizer gatinhas? É de joelho no chão e boca no pó. É isso que quer dizer. Então, aqui, mas os nobres não quiseram participar desse evento de todo o capítulo 3 do livro de Neemias. Eles não quiseram. Os nobres, o resto da gentalha, vamos colocar assim, participou. Mas os nobres, os magistrados, os que já eram letrados, os que já tinham conhecimento, já estavam no alto da sua arrogância, não quiseram ajudar. Então, é exatamente isso que Deus está falando. Onde está essa nobreza estragada? Onde está essa nobreza torpe que está justificando nós trancarmos as pessoas dentro do vale de Rinom, dentro do vale de Tofete, dentro daquele lugar onde é queimado, onde o sacrifício a Moloque sobe, onde as raízes da nossa iniquidade estão plantadas? Porque o pai era vingativo, a mãe era vingativa, o avô era vingativo, o bisavô era vingativo, eram assassinos, eram pessoas cruéis, e nós continuamos dessa mesma maneira, só que enrustido dentro do coração através da ira. Enrustido através da má resposta, da grosseria, da explosividade. E enrustido através da raiz de amargura que mata e contamina um monte de coisas, como diz a palavra lá em Hebreus. Não nos permite ter paz com as pessoas, porque estamos nesse lugar de nobreza estragada, dessa nobreza torpe, dessa nobreza que não é nobreza, é uma pobreza. E aí, ao invés de usarmos a misericórdia, o Senhor fala, misericórdia eu quero. Ah, se vocês soubessem o que eu quero. Misericórdia eu quero, e não sacrifício. E aí não conseguimos ver as pessoas da maneira que Deus vê. Sempre olhamos as pessoas com desprezo dentro do nosso coração. Quantos ambientes de desprezo existem dentro da tua casa? Porque você e eu estamos gerando um ambiente de desprezo. Olhamos para nosso cônjuge com desprezo. Ah, quem é ela? Quem é ele? Como meu coração desprezava o meu esposo? Por quê? Ah, isso não faria. Quem não faria? Você, Fátima. Não faria? Você faz pior. Porque a minha bondade que te leva ao arrependimento, Deus fala isso na palavra, Romanos capítulo 2. A minha bondade que te leva ao arrependimento. Você não conhece a você mesma? O coração do homem é terrivelmente enganoso. Fala Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque o coração ele é terrível, irmãos. Você não pode confiar na sua carne. A carne faz parte das coisas do adversário. Ela não faz parte das coisas de Deus. A carne está macumunada com as coisas do crocodilo, de Leviatã.
A carne não está pactuada com as coisas de Deus. A carne, para ela, só tem um lugar, é a morte, não é guerra. É por isso que Deus está nos chamando à rendição, porque ela quer que nós estabeleçamos, Ele quer, a palavra de Deus quer que nós nos estabeleçamos no lugar do governo do cordeiro e do leão, quando tiver que manifestar a sua fúria contra o adversário. A sua carne pode estar furiosa com o pecado, entre aspas. Ela vai olhar para um determinado pecado que eu e você praticamos e ela fica furiosa. Ai, mas fica irritadiça. Ai, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? E aí você fica se autoflagelando, que é a varinha de Jezabel, lá de segundo Reis 18, né? Primeiro Reis 18, que fala ali do encontro de Elias com os profetas de Baal, onde ela manda se autoflagelar tudo, não é? Para que escorra um sangue e ela está bebendo do teu sangue, cheio de fúria, para que você e eu paremos de pecar. Os espíritos de condenação e autocondenação são servos de Jezabel. As raízes de amargura são servos de Jezabel. As raízes profundas de ira são servos de Jezabel. Porque é uma ira que não se manifesta sem o pecado, é uma ira pecaminosa que dá lugar ao diabo. Veja, Deus lá no livro de Efésios fala, não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque a ira, ela pode levar você para um lugar de indignação. E a indignação pertence ao Senhor. Porque nós não somos dignos. Só aquele que é digno pode manifestar a indignação. A maneira correta. Então, irmãos, tudo isso alimenta uma manifestação das trevas, uma potestade do ar, um trono aí, você pode colocar Jezabel da maneira que você achar. Não é para mim, ela é uma força-pensamento dentro do que estamos tratando aqui agora. Ela é uma força-pensamento que nos escraviza em um lugar onde nós teríamos que nos manifestar de acordo com essa ponte do crocodilo e vamos andar sempre nessas duas portas aqui, ou na cheia de lixo, ou naquela, ou nas duas juntas. Porque ela é uma fonte que vai jorrando, e aí nós vamos ficando irados, ou vamos ficando autopiedosos, autopenalizados, autovitimados. E aí nós vamos manifestando em Jezabel, ó, só recebendo, só recebendo. E ela rapidamente passa para quem? Para Beelzebul, que é o espírito da religião. Porque aí vamos entrar diante de Deus e vamos falar como fariseu. Ah, Senhor, eu jejuo 5 vezes por semana, eu nem lembro qual é a fala dele. E a palavra de Deus fala, e ele orava de si para si. A oração não era para Deus, é para ele mesmo, porque ele estava cheio das suas próprias obras. Então, é esse tipo de manifestação que Deus está falando. Ou você entra pela fonte, pela porta da fonte, a fonte das águas, que vai fazer rios de água viva fluir do seu interior, ou você vai ficar nessa fonte, e são rios de morte que ela vai fluir de você. E tudo quanto você tocar será contaminado, porque tem ira, tem indignação, tem fúria, tem raiva, tem auto-vitimismo, tem autocomiseração, tem a raiz de amargura. E o que vai acontecer é que tudo vai ficar cheio de lixo ou cheio de sacrifício maldito. Então, irmãos, o Senhor, Ele está nos dando uma maneira de nós vencermos os nossos problemas. Ele está falando, muda a fonte. Veja que essa pessoa, ela não fez absolutamente nada a não ser confiar. Nada. Ela só confiou. Ela não se movimentou fora do ditame da fé, fora da regência da fé. Eu tenho, pai, essa má notícia chegou, que raiva, hein? Meu Deus, estou escandalizado. Mas que difícil. E foi remoendo os sentimentos. Remoendo, remoendo. De repente vem o Espírito de Deus. É um remoer, irmãos, já entregue ao Senhor. É um remoer. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer, meu Deus? Como eu vou agir? Como eu vou agir? A minha vontade é, olha o crocodilo falando, a minha vontade é, mas eu sou tua filha, teu filho. O que eu vou fazer? Aí, nessa tranquilidade, quando ela silencia a voz do crocodilo, que queria que fosse feito um monte de coisa, tudo errado, que levaria para esses 2 lugares que eu já pontuei, para essas 2 portas, o Espírito veio e falou, não vou lidar com você, até que do alto veio uma palavra. Eita, glória! Davi fez a mesma coisa. A sua casa fora destruída, irmãos. Ele estava ali no quartel-general dele, que era a cidade de Ziclag, lá no Velho Testamento. Ele tinha saído para
entrar para tentar auxiliar um rei adversário do povo de Deus, e ele ia fazer algo contra ali aqueles adversários, ele queria se infiltrar no exército. Aí, como era uma confederação de exércitos, uma das nações falou: esse rapaz aí eu já vi lutando a favor daquele povo, não quero ele no nosso meio, não. Davi teve que voltar para casa junto com seus homens. E quando ele volta para o seu quartel-general, chamado Ziclag, o que aconteceu? Tinham levado as esposas de Davi e tudo quanto pertencia a Davi e seus valentes de guerra. E os valentes de guerra falaram: vamos te apedrejar. E Davi chorou, 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 chorou até acabar as forças dele. Ficou prostrado, sem saber o que fazer. Não estou dramatizando a história, é só você ler lá e ter um pouco de imaginação. Ele chorou demais, irmãos, e ele não recobrava as forças. Aí, de repente, vem o Espírito de Deus e ele recobra as suas forças. E ele vai ao Senhor: Senhor, subirei a esse povo, eu vou atrás deles. E o Senhor vai, persegue e traz tudo de volta. É exatamente isso que Deus está falando. Uma pregação prática, uma ministração prática. Mas, em primeiro lugar, precisamos vencer o nosso orgulho, que vai querer nos apedrejar e falar: você não vai fazer, não. Você é culpado. Você vai ter que chacoalhar a poeira desses lugares e se levantar muito para além, acima daquilo que é a culpabilidade que querem colocar nas tuas costas. Nós temos que ter responsabilidade. E foi o que Davi entendeu. Eu não sou culpado disso, mas eu tenho uma responsabilidade para com isso. Como vou solucionar? Porque se eu ficar chorando aqui o tempo inteiro, eu não vou manifestar responsabilidade. Davi sacudiu o pó, que é o que fala em 52 de Isaías. Sacudiu o pó e falou: eu não sou culpada, mas eu tenho uma responsabilidade de restaurar. Entenda, o Senhor está te chamando como responsável para a restauração. Ah, mas eu não tive culpa disso. E tem muita coisa que, aliás, vamos colocar assim, Jesus não tinha culpa nenhuma. Nenhuma. Ele era totalmente inocente, totalmente justo. Ele não precisava ter vindo ao meu lugar, ao teu lugar. Mas ele veio porque tinha uma responsabilidade de amor em Jesus. De amor. Agora, por que não entramos nas batalhas? Porque não temos amor suficiente. O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Eu não estou nem aí. Não é comigo? Não. Mas, querido, tem coisa que talvez você esteja fazendo vista grossa e é com você, sim. É comigo, sim. E Deus está falando: tem uma fonte para você. Tem a porta da fonte para você. Você vai decidir entrar no desconhecido de Deus e permitir que Deus te guie? Isso que aconteceu com essa pessoa que eu estou dando testemunho, irmãos, é desconhecido para ela. Porque é uma notícia muito grave. Muito grave. E agora? Como vou fazer? O adversário não pode avançar desse jeito. Ele está sendo muito abusado. Mas havia estratégia no coração de Deus para essa pessoa, como havia estratégia no coração de Deus para Davi. E Davi se animou e se levantou e falou para os homens: vamos lá buscar as nossas esposas. E foram e retomaram as esposas. Teve outro lugar que eles precisaram, na cidade de Keila, se eu não me engano, e eles precisavam lutar, e Davi falou: eu vou sair. Aí o Senhor falou: vai, e quando as galhos da amoreira balançar, é porque o meu vento, o meu som, a minha voz, a minha vitória já saiu à tua frente. É essa dependência que eu estou falando. Se Davi pôde fazer, nós, em Cristo, pelo Espírito de Deus, também podemos fazer. Já tem um precedente, irmãos. Veja que Noé, por causa da sua atitude, condenou uma geração inteira, por causa da atitude de retidão do coração dele. Ele condenou, a palavra de Deus em Hebreus diz isso. Então, Davi, com o seu exemplo, ele fala: é possível, eu sou homem. Abraão, com o seu exemplo, ele fala: é possível, eu sou homem. Agora, nós podemos fazer como como Jonas, esperar morrer dentro da barriga do peixe por causa da idolatria. Algas cercaram a minha cabeça. Com certeza, Jonas morreu dentro da barriga do peixe. E ele falou: olha, ele começou a fazer uma oração tão tremenda. E aí ele fala: os que servem a ídolos vãos, ou seja, ele reconhece a sua idolatria. A raiz de amargura estava profundamente arraigada ao coração de Jonas. Porque a cidade de Nínive, ele viu, ele fez parte daquele povo que entrou ali na cidade do povo de Israel e mataram as pessoas à espada.
Ele viu as mulheres grávidas terem os seus ventres rasgados, porquanto Nínive era um povo cruel na batalha. Terem os seus ventres rasgados, à semelhança daquilo que fizeram agora há pouco, naquela invasão daquele povo lá em Israel, naquelas fronteiras que todo mundo ficou sabendo. Era um povo de muita crueldade. E você imagine, nesse tipo de ambiente de guerra, Deus fala, vai lá e prega para aquele povo. Vai lá pregar para aquele povo terrorista lá. Então Jonas se viu nessa situação. E ele falou, não vou. Eu vou pegar um navio para Tarsus. Como que é? Vou pegar um navio contrário. Não lembro se é Tarsus, é Jope. Sei que ele pega um navio totalmente, uma rota contrária. E às vezes é isso que está acontecendo na tua vida e na minha vida. Deus está falando, é aqui, vai pregar para a cidade de Nínive, mas aí você fala, não, porque eu estou cheio de raiz de crocodilo, eu não vou pregar. Eu vou fazer a minha própria indignação. E Deus vai falar, vou ter que mandar furacão no navio, onde você está escondido e dormindo no teu sono espiritual de morte. Não é o sono do descanso. Olha a diferença. A pessoa dormiu o sono do descanso porque cria que Deus no dia seguinte traria uma estratégia. Mas Jonas estava escondido no sono da passividade, do sono da morte, o sono da raiz de amargura, o sono da irritação, da ira. Estou irado com Deus. Eu sei que o Senhor é benigno. E se eu pregar e esse povo se arrepender, eu queria que eles fossem para os quintos, e eles não vão. Então, eu não posso fazer isso que o senhor está falando, porque o senhor é benigno, o senhor é paciente, daqui a pouco o senhor vai derramar misericórdia neles, e eu vou ser instrumento de vitória para esse povo? Jamais. E às vezes é isso, porque às vezes uma palavra de carinho que você traga para a tua esposa, para o teu esposo, uma palavra, um abraço que você e eu demos no nosso filho, uma manifestação de um presente, não para suborno, mas para quebrar aquela ofensa, como diz lá em Provérbios, se eu não me engano, é 28. Shalom Mamara, de verbo. Às vezes, algo que você vai dar para quebrar os ferrolhos, os quais a pessoa, que é como uma cidade cheia de ferrolhos e de trancas, a ofensa, fala da palavra de Deus, que é assim, uma cidade, um castelo forte, com ferrolhos e trancas. Às vezes, algo que você vai fazer vai desmontar tudo isso. E nós estamos procurando as estratégias lá na fonte do crocodilo, como Jonas está. Então, irmãos, é exatamente isso que Deus está falando para mim e para você. Você vai querer a porta da fonte, ou você vai querer a porta a fonte do crocodilo, que vai trazer tudo isso de consequência para você. E eu posso pegar essa porta da fonte aqui, e cada uma das portas que foram restauradas depois, a partir da porta da fonte. Vamos colocar assim, profeticamente falando. A partir da porta da fonte, você tem poder do lugar, a porta das águas, a porta dos cavalos, que é a porta da força, aí elas começam a se movimentar de acordo com a porta da fonte. Podemos fazer essa conjectura. A partir do lugar onde você deixa essa fonte de águas vivas brotar do teu interior, como a mulher samaritana recebeu essa palavra profética, você e eu podemos fazer, sim, essas cisternas, que é exatamente a porta das águas, são lugares de poços. Ali onde havia água para abençoar a vida do povo, era como se fosse o sistema de água, e não de esgoto, mas o sistema de águas daquele lugar. Ele possa verdadeiramente começar a dessedentar uma cidade inteira, um povo inteiro, que seria a porta das águas aqui. O Senhor pode, a partir da tua vida, ao invés de trazer para o meio do povo, da tua casa, da tua família, cisternas, rotas, como fala Jeremias, esse povo me trocou a mim por cisternas rotas, águas que não podem se sustentar, cisternas rachadas, quebradas, Shalom Malili, cisternas rachadas, mas essa aqui não, irmãos, a porta das águas estava sendo restaurada. Então, a tua fonte, que é Cristo agora, o Cordeiro assentado no trono do teu coração, ela pode trazer água para esse lugar aqui, ó, águas vivas, e esse povo ter onde beber, que é você mesmo. Eu preciso de um conselho sobre família. Eu vou pegar a vida do irmão Alfredo. Eu preciso de um conselho como restaurar um casamento. Eu vou pegar a vida da irmã Mara de Verno. Eu preciso de um conselho como vence a situação da incredulidade. Eu vou pegar a vida da minha irmã Ana Elisa. Eu preciso ver como que eu posso ser disciplinada. Eu vou pegar a vida da minha irmã Edna Ávila. Você entende? Eu preciso saber como que um valente se comporta no meio da guerra, no meio de tanta pressão e se mantém firme. Eu vou pegar a porta da minha irmã, pastora Margarida. E aí cada um de nós
E eu preciso saber como eu venço o suicídio. Aí eu vou conversar com o apóstolo Alexandre. São lugares, poços de águas profundas, onde você e eu vamos poder derramar, porque permitimos que a fonte das águas, a porta da fonte, aliás, fosse aberta na nossa vida, rios de água viva, fluindo no nosso interior. A porta da força, que é a porta dos cavalos, é força. Então, onde eu vou aprender a respeito de força? Força para o meu ministério, força para a vida espiritual, força para liderar aquilo que o adversário quer que eu fique preso, aprisionado. Onde eu vou buscar? Ah, eu já sei. Tem outros irmãos ali. Nós podemos citar o nome de tanto valente de guerra. Veja que depois daqui, da porta, da fonte, olha o que a palavra de Deus fala. Depois dele, no 16, de 3 de Neemias, versículo 16, depois dele, Neemias, um outro Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, providenciou todos os concertos até em frente do sepulcro de Davi. E aí ele fala, até o açude artificial e a casa dos valentes, a residência dos soldados. Quem são os soldados de Deus aqui? Ali, ó, pastora Sônia Bispo. Como permanecer diante de coisas que desmontam todo o sistema que eu já tinha posto, pronto, que daria certo. Como permanecer? Deus tirou tudo, todas as minhas seguranças, todas. E aí falou, agora vai, começa do zero. Aí pega uma irmã Daiane. Ah, Senhor, como que eu vou fazer para restaurar a minha casa? Tem aqui, ó, esses lugares estão contaminados. Como eu faço? Angélica, como eu vou fazer, Senhor, para desmontar tanto tempo de uma estrutura a qual eu enfiei a minha família? Ao qual eu mesma, eu e meu esposo ficamos presos por tanto tempo, destruímos muita coisa. Estávamos debaixo do nome de Jesus. Mas agora o Senhor está me trazendo a verdadeira palavra. Como vou fazer? Já sei. Vou trazer a memória o que me dá esperança. Aí eu vou na minha Bíblia, marcada desde 2012, 2015, 2000 não sei quanto. Aí eu vou olhando a minha Bíblia toda marcada e o Senhor vai me dando o caminho profético ao qual eu tenho que andar. Ei, meu Deus, sou cara. Irmã, pastora, profeta Luiz. Ah, Senhor, terra estranha. Terra de um povo que fala língua estranha. Como vou me movimentar aqui? Deus fala, fale a língua deles. Levanta um altar de adoração. Passa por cima das tuas dores e dos teus medos e da tua timidez. E vai e olhe para o adversário. Deixa o seu Deus na tua vida. Raquel e Ângelo, desafios. Desafios para vencer dentro da família, dentro de ministérios, os altos limites impostos a uma vida que caminhou na orfandade tanto tempo. A irmã, pastora Marta, meu Deus, quanta coisa, quanta coisa. Já estou dando testemunho aqui do dia de hoje, né, à noite. Já estou dando testemunho aqui, aquilo que como líder nós vemos naquelas pessoas, nessas pessoas que estão conosco. Tanta estrutura arraigada para mantê-la com a boca fechada. Você é pastora, mas depois vamos ver qual é o teu ministério, o que verdadeiramente é. Missionária Fátima. Meu Deus, Secandai. Quem eu sou? E aí Deus fala, você é minha filha, eu te gerei. E ela agarra o espírito de filiação. E vai caminhando, vai marchando, uma soldada de Deus. Irmã Arlene, meu Deus, quantos desafios. A conheço pouco, mas eu sei que são muitos desafios. Desafios de mudar a mentalidade de uma geração para que pense direito. Meu esposo, apóstolo Alexandre, quantas dores, quantas lutas, quantos lugares de silêncio, sozinho, abandonado à sua sorte, pensando que tinha pai. E quando vai ver, não tem. Coisas que precisam ser feitas, mudadas. Lugares tremendos de dores, de tristeza, de abandono, de traição. Como refazer tudo isso? Debaixo de uma esquizofrenia, de uma bipolaridade. Como fazer isso? Mas há uma fonte. Há um lugar que pode ser a tua fortaleza e a minha fortaleza. E aí os cavalos, a força de Deus, os ministérios de Deus, as manifestações dos rios de Deus vêm sobre nós. E ele começa a nos levantar, nos levantar, nos levantar. Colocamos a cabeça para fora. E aí ele fala, vai saindo desse lugar aí. Vai saindo desse lugar onde soterrou,
onde falou que você estaria morto para sempre. Eu tenho compromisso com você. Então, irmãos, o Senhor está falando para nós, eu quero que vocês peguem essas portas e comecem a abrir e a fechá-las, de acordo com aquilo que eu tenho para vocês. Abrir e fechar. Abrir e fechar. Para que vocês exerçam domínio sobre a vida de vocês em Cristo Jesus, a fonte das muitas águas, a fonte das águas vivas. Aquele que diz, fluirão rios de água viva do teu interior. Em nome de Jesus. E aí depois tem uma outra fonte aqui, uma outra porta aqui, no versículo 32, não, no versículo 31, a porta das revistas e inspeções, ou seja, a porta da guarda, a porta da vigilância. Vai passar por uma inspeção, vai passar por uma revista. Deus está te chamando e me chamando. É algo que Deus está falando para mim e para você. Eu tenho os instrumentos que vão seguir a porta da fonte. Eu tenho instrumentalidade suficiente, ferramenta suficiente nas tuas mãos. Dei para você. Vai descobrir, vai buscar revelação, para que verdadeiramente eu opere na tua vida como Deus dos céus na tua vida. Deus está falando, executa juízo sobre essas portas. Fecha a fonte do crocodilo para sempre. Deixe as minhas águas, chame por chuva. Deixe a porta do monturo aberta para chuvas de Deus. Deixe os lixos serem levados pela chuva de Deus. Fala para o Senhor, faz chover nessa terra de lixo. Ela já é assim mesmo. O lixo já está num declive já. Que é para quando as águas baterem e levar o lixo. Eu acabei de falar com a pastora Sônia que os ferrolhos é de dentro. E só nós podemos fechar, sim. Irmãos, aqui no meu rascunho, eu coloquei assim, ó, as águas de dentro e as águas de fora, porque eu ia falar da porta das águas. As águas de dentro e as águas de fora. Noé, irmãos. A palavra de Deus diz que quando Noé fez a arca, ele ia passando betume. Quando a mãe de Moisés fez o cesto para colocar Moisés, ela passou betume. O que é betume? É um óleo grosso, é um piche. E que é o nosso óleo grosso, é o espírito da verdade. Então passe nas juntas da sua própria vida, nas juntas e medulas das nossas vidas, o piche de Deus. A manifestação daquilo que Deus é na nossa vida, passe e comece a descansar que esse piche é poderoso para que as águas de morte não entrem. As águas de morte não vão entrar, a chuva vai vir e ela vai destruir só o que é lixo, só o que não presta, só o que é uma geração errada, só que é uma geração corrompida, que foi o que aconteceu nas águas do dilúvio. Esse é o tempo de permitirmos Deus levar, peça por chuvas. Senhor, eu já estou betumado por dentro e por fora. Essas águas de morte não se manifestarão, porque essas portas, elas estão por dentro, como a irmã falou. Esses ferrolhos estão por dentro de mim e eu não vou abrir para essas águas de morte. Eu vou permitir o Senhor limpar tudo quanto precisa ser limpo e esvaziado de dentro de mim. O Senhor está te chamando. O Senhor está me chamando para sairmos dos lugares de assento, onde verdadeiramente os relacionamentos que Deus quer colocar por entrelaçados, nós ainda estamos tirando os dedos e falando, não, não vai entrelaçar nada, não. Não vai entrelaçar nada, não. Você vai andar com a sua mão separada da minha. Deus está falando, une isso. E nós estamos, não vou unir. O Senhor vai falar, entregue isso. E se ajunte essa pessoa para ter compaixão e misericórdia dela. Porque ela não sabe o que faz. Ah, mas ela sabe, sim. Sabe para tomar uma atitude certa? Ela sabe nesse ponto? Ela tem revelação suficiente? Irmãos, numa das últimas guerras a favor do meu esposo, antes de ir para Atibaia, foi uma guerra contra o crocodilo. O próprio Leviatã. O Senhor me mostrou Netuno, com tridente na mão, cabelos brancos, barba, assim, comprida, cabelos brancos, e com aquele rabo de peixe, Dagon, Leviatã, Netuno, com tridente na mão. Irmão, sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que eu me aproximava, havia revolta. Cada vez que tinha uma palavra de entrar no coração,
E eu falava para Deus, Deus, por que eu? Por que o senhor não levanta outra pessoa? E depois o meu próprio esposo foi dar testemunho que eu era menininha, a empregadinha lá de Naamã, que falava para a patroa, tem um lugar melhor. Era eu que estava falando para o espírito dele, tem um lugar melhor. Só que cada vez que eu abria a minha boca, Netuno se movimentava e pegava o seu grande garfo dentro da mitologia, e entenda bem o que eu estou falando, dentro da mitologia, ele colocava o seu garfo nas águas e aquilo se agitava. Ou seja, ficava tumultuoso, ficava difícil. Eu estava insistindo pela paz, mas o adversário falava, eu quero guerra. E que difícil era. E numa noite de combate, de batalha espiritual, o Senhor me deu essa manifestação saindo do ambiente da nossa casa. E a infantilidade saindo do ambiente da nossa casa. Já contei aqui o testemunho. A nossa cama estava dividida, era um prédio num lugar alto. Isso quer dizer batalha espiritual lá nas regiões espirituais. Isso, querida, entenda e pratique se for necessário, se Deus te der comando. Aí havia brinquedos separando as nossas camas. Era uma cama só, mas os brinquedos estavam entrouxados, fazendo um lugar de separação, uma infantilidade no meio da nossa comunhão. Então, aí o Senhor me deu para orar a respeito disso, para arrancar aqueles brinquedinhos de estimação que estavam no nosso meio. Então, irmãos, a batalha espiritual para vencer os titanes de crocodilo não é brincadeira, porque o adversário vai vir com fúria contra você. Ele quer te manter nesse lugar. E se você pegar o livro de Jó e ler as manifestações de Leviatã, e você olhar para aquilo como a manifestação daquele bicho que se movimenta ali, você vir como uma pessoa e não como um ser mitológico ou um animal que Deus está falando ali, você vai ver quanta coisa você vai encontrar se você tentar enfrentar Leviatã. Nessa Bíblia aqui, irmãos, ela está toda escrita, porque foi a base. Tem uma Bíblia aqui mais velha, se eu pudesse colocar aqui, ela vai estar no 41. Aqui, eu não sei se dá para vocês verem, mas olha aí, ela está toda escrita. 41, 42, eu fui colocando ali, tudo que Deus ia me dando a respeito dessa personalidade. Porque Deus encerra esse capítulo 41 falando o seguinte: ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, irmãos, veja que Deus está falando de orgulho. Então, o Senhor está falando de um ser espiritual, de um ser que tem essa propriedade. É rei entre todos os animais orgulhosos. Uma característica que é humana. Orgulho é uma característica do homem e é uma característica de Satanás. E se você pegar aí, se você colocar no Strong, você vai ver ali que é Leviatã, que é o dragão, que é o animal orgulhoso, a representação do trono do orgulho, o próprio Satanás. Ele é rei. Então você vai ver aqui que a palavra de Deus fala que ele é impenetrável, que ele é orgulhoso, ele gosta de ser como ele é, irmãos. A fonte do crocodilo na tua vida e na minha vida vai fazer você e eu gostarmos do jeito que nós somos. Uma das coisas que o meu esposo mais falava, ele falava, eu gostava de ter a palavra final. Eu gostava de sair por cima. Eu gostava de ter o comando. Então Deus vai precisar de tirar essa pompa que está em nós. Porque verdadeiramente ela sustenta essa manifestação. É um fundamento que nos agrada, é o fundamento do idealismo. Como na minha vida, que Deus começou a falar do fundamento do idealismo, o que eu idealizei é porque eu gostava daquilo. Eu achava que aquilo ia saciar o meu coração a nível de amizade. Então, o Senhor pegou e teve que mostrar para mim, filha, isso é uma pompa, é um orgulho que você tem daquilo que não vai voltar, não vou ter ninguém igual para te colocar no lugar. Eu quero que você abra mão disso, porque isso é pompa do adversário. Eu não quero que você goste de ser da maneira que você é, porque você está alimentando a fonte do crocodilo. Veja a palavra de Deus que fala a respeito disso, olha. Pois em volta, quem abrirá as portas? Que as fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. Ou seja, ele tinha o orgulho de ser impenetrável, de ser, é o orgulho do rei dos soberbos.
Então Deus está falando, você precisará sair desse lugar. É mais uma vez, irmãos, todas essas portas que estamos falando estão ligadas a uma fonte só. A uma fonte e a um ambiente espiritual, chamado Porta do Vale, que é Rimon, e os altares a Moloque, e a porta do lixo, que é aquilo que produzimos através da fonte do crocodilo. Deus está falando, eu tenho a porta da fonte, das muitas águas, da água viva, daquela mulher samaritana que permitiu executar juízo sobre todos os deuses dela, sobre todos os adultérios espirituais dela. Você vai permitir, você vai abrir essa porta, você vai entrar nesse desconhecido, porque dá medo, é desconhecido. Você vai entrar nesse lugar de dependência, você vai sair desse lugar, você vai sair dessa casa da servidão para entrar no desconhecido, ou você e eu vamos ficar com desejo daquilo que é o melão, a cebola, dos temperos do Egito. Ah, mas ali eu estava segura. Seguro, mas infeliz. Seguro, mas escravizado. Seguro, mas sem desfrutar daquilo que você estava produzindo. Olha, não era de graça. A tua geração continuaria escravizada. Você não estava pegando nenhuma daquelas manifestações tão poderosas que Faraó, dentro das suas construções, estava recebendo. Você não estava comendo daquilo verdadeiramente. Mas a cegueira, aquele prazer que aquela migalha nos dá, nós ficamos ali, agarrados nela. É como se fosse mamão, sabe? A folha de figueira. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Vou fazer uma folha de figueira? Não é? Que murcha, que seca, que acaba. Aí Deus vem com sangue. Derrama o sangue na terra. E fala aqui, ó, a prefiguração daquele que meu filho já fez por você. Estou tomando uma tipologia de quem é o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo. Está aqui, Adão. Veste essa pele. Está aqui, Eva. Veste essa pele. E enquanto isso, eu preparo o vinho do meu filho. O tempo de vocês. Porque agora vocês se tornaram mortais. Era para vocês viverem eternamente. Mas agora vocês se tornaram mortais porque se separaram de mim. E eu vou precisar resgatar o espírito de vocês para que não vivam sempre, em todo o tempo, separados de mim. Eu tenho um plano. É disso que Deus está falando. Nós vamos parar de nos alimentar das folhas de figueira para entrarmos naquilo que Deus preparou para nós quando Adão caiu. Sangue e uma pele. Sangue e um revestimento. Vai caber eu e você aceitarmos isso. Começarmos no Espírito e terminarmos no Espírito. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver isso. Em nome de Jesus. Amém? Vou ver se eu consigo dar os recados aqui. Em nome de Jesus. Falta 2 minutinhos. Vamos lá. Vamos ver aqui os recados que a Fernanda colocou. Aqui, vamos lá. Bom, vamos lá. Oséias, a partir de Oséias da manhã, por 3 semanas, tal. Já começamos, estamos aí. Dia 19 é o último Oséias da manhã e o da tarde. Então, nós teremos um Oséias de encerramento. Amém? Em meados de dezembro, aí já foi estabelecido. Hoje é o dia do nosso ajuntamento para testemunhos. Lembre-se, é hoje, dia 10, às 19 horas. Aí, ó, se vocês viram, eu fiz um resumo da vida de vocês, dentro do que eu conheço. Pequeno resumo, muito pequeno, mas graças a Deus, não é? Deu para falar para todo mundo aquilo que nós temos de fundamento, de rompimento na vida de cada um de vocês. Então, é hoje, tá bom? Aí, depois o retorno, depois o pastor Alexandre vai confirmar se verdadeiramente quando vai ser. Então, o último Shabat de 2025 vai ser no dia 19 do 12, e a partir de 2026 será às 18 horas. Aí o movimento, pelo menos mais um, para você ver se o Senhor te indica alguém para você trazer aqui para o nosso meio. Alguém que não esteja congregando, que não esteja firme já tem um lugar de alimentação, seja tábil, não vai pescar em aquário, amém? Em nome de Jesus, peça a direção para o Espírito Santo de Deus. Os cultos às quintas-feiras, e agora, dia 11, nós teremos a missionária Fátima, e dia 18, a pastora Cláudia, aí debaixo da orientação aí, da gerência da missionária Geni. A oração da madrugada vai até 18 do 12, o qual nós estamos pedindo para que haja um ajuntamento. Hoje à noite, nós temos a oração da madrugada. Amém? E por último aqui, para aqueles que querem
uma oferta para as nossas vidas, para viajarmos e desfrutarmos desse tempo. E eu tenho certeza que o Senhor trará descanso para você também através dessa semeadura. A chave Pix é fogo no bicho com x.com. Amém? Então, são esses os recados. Deus te abençoe, Deus te guarde e que essa palavra faça um efeito poderoso na tua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Hoje temos aí o apóstolo Alexandre com o capítulo 19, se eu não me engano, no Porco na Sala. Não perca, tem sido muito bênção de instrução para nós. Shalom, shalom, meus irmãos Edna, Alfredo, missionária, em nome de Jesus e cada um dos outros que aí estão nas suas câmeras. Deus abençoe, glória a Deus.